Miguel Andrade fala baixo, como quem conta um segredo e não quer que ele se perca na noite. Na madrugada de março de 1852, na fazenda Santa Eulália, nasceram 3 meninos. 3 choros rasgaram a casa grande, mas um deles veio do escuro de uma marca que ninguém ali desejava ver. Pele mais fechada, olhos enquadrados de negro que contrastavam com os outros dois, pálidos como a lua que se escondia atrás das nuvens. Na senzala, o alvoroço tinha cheiro de café forte e cera de vela, o chão ainda quente das pegadas apressadas. Foi ali, naquele corredor de sombras e insistência, que a vida de vários por vir se dividiu. Amélia Cavalcante, mulher de modos delicados e coração apertado, segurava a respiração como quem contém uma tempestade. Tertuliano, o coronel, dormia em outra ala da casa, longe do parto. O seu sono não era só descanso, era também uma conveniência social. Quando o feitor trouxe a notícia, 3 meninos, Amélia sorriu no primeiro impulso e depois, ao olhar o terceiro, cobriu a boca com as mãos. A ordem saiu do medo. Não pode ficar aqui, não pode dar assunto, que se leve embora. Discrição, escândalo, honra, palavras que naquela casa pesavam mais que a vida ou a morte de um recém-nascido. E quando o pedido veio de lá, do centro quente da casa grande, veio com a frieza de quem tenta limpar a imagem. Benedita sabia do que falavam sem que as palavras precisassem descer até o seu ouvido. Ela enxergava com os olhos que o trabalho ensina. Observava os dedos dos senhores, as rugas no tornozelo das escravas, a distância exata entre as palavras e as invenções. Suas mãos, calejadas por anos de enxada e de cuidado de corpos alheios, tremiam só de sentir a chegada daquele pranto escuro. Era a noite. A lua, uma lamparina solitária, dava ao terreiro uma cor de chumbo. Benedita tinha o corpo cansado, mas o coração alerta como ave noturna. Quando Amélia, num fio de voz, lhe deu a ordem, leva, Benedita viu ali a sentença e o pedido. Era obedecer à senhora que a alimentava e proteger o que não era dela. Era cumprir uma ordem e deixar morrer uma alma. Abaixo da ordem, um outro comando mais antigo que a casa, preservar a aparência. Ela poderia ter obedecido, fazia isso todos os dias em 1000 pequenas concessões. Mas havia naquela pequena boca recém-aberta uma certeza que fez o trabalho simples se transformar em escolha. Não cabia num mundo onde se deixava um filho morrer por medo da fala dos outros. A escolha converteu-se em perido, o perido em segredo, o segredo em vida. Benedita, por entre as sombras, tomou o bebê, cobriu-o com pano fino que ela própria havia lavado no rio e saiu pelos fundos, pelo caminho que só as pessoas da senzala conheciam, deixando para trás o milho, a casa grande e o latido distante dos cães que guardavam mais do que cercas. A mata recebeu aquele corpo pequenino como quem aceita um pedido de socorro. 8 passos, 10, 1, e o som da porta se fechando foi como o bater de um sino que ninguém ouviu. Ela levou o menino até uma tapera, um abrigo rústico que ficava na beira do capim mais alto, onde o vento cantava em segredo e a luz do luar mal tocava o chão. Lá, na madeira escura e no barro seco, Benedita colocou o menino sobre o colo e fez o que soube fazer melhor. Trabalhou com as mãos que aprenderam a dar abrigo. Não foi um abandono, não foi um despejo. Foi um deslocamento calculado entre salvar e causar o mínimo de danos àqueles que ela servia. A intenção, porém, não excluía o pavor. Se alguém descobrir, pensou, os olhos do coronel vão enxergar traços onde não cabe misericórdia. Ela pode ter decidido naquele instante, contudo, a decisão iria pesar como chumbo na sua alma por anos. No silêncio que se seguiu, Benedita sussurrou um nome que ninguém havia ouvido antes, Bernardo. O som do nome foi como promessa e oração. Ela deixou um resto de pano com o cheiro das próprias mãos e voltou à casa grande com o coração quebrado em 1000 pedaços, levando consigo não só a culpa, mas a certeza de que havia salvado uma vida, que, se descoberta, poderia custar-lhe tudo. A madre do terreiro, Dona Sebastiana, viu os olhos dela e leu o que as mãos evitavam dizer, não perguntou.
Rosa, a ama de leite que havia amamentado tantas vezes, fechou o olhar e guardou o segredo como quem guarda tesouro. E Joana, filha de Benedita, olhou o travesseiro onde a mãe repousara e entendeu, antes de qualquer palavra, havia outro que respirava com a mesma força humana. Se inscreva e fique comigo para ouvir o resto dessa verdade que a casa tentou calar. Os primeiros dias foram de um silêncio que ardia. Benedita fazia visitas noturnas à tapera, sempre sob o pretexto de buscar lenha ou atender um gado. Levava água morna, leite reduzido, pão seco. Ensinou ao menino a voz das palavras simples, casa, água, mãe, uma língua que ele aprendeu a reconhecer antes mesmo de poder formar frases. À luz de vela, Benedita contava pequenas histórias de pessoas que encontravam o sol depois da chuva. Ela cantava, baixinho, melodias que a senzala havia guardado, e aquelas canções fizeram de Bernardo um hábito de ternura. O menino cresceu com as mãos de Benedita marcando cada passo seu. O tato da vida era dela. Ela sabia que a qualquer instante o mundo da casa grande poderia estourar sobre seu segredo como pedra sobre vidro. Assim, cada gesto era calculado para parecer inocente. Cresceram, ao mesmo tempo, outros 2 meninos entre as paredes de linho e do varal bem cuidado, Benedito e Bernardino, os gêmeos pertencentes à casa grande. Tiveram a sorte do privilégio. Foram vestidos em finos trapos de algodão, alimentados com sopas melhor enriquecidas e protegidos pelos criados como se fossem vasos que a família devia conservar. A mescla entre afeto e propriedade fez deles rapazes seguros, acreditavam na ordem natural das coisas. Eram chamados ao estudo rudimentar por um preceptor, aprendiam a contabilidade do engenho e dominavam desde cedo a noção do que lhes pertencia. A diferença entre as vidas era visível nos pequenos detalhes. Um tinha sandálias limpas, o outro corria entre os pés da senzala com os detalhes dos dedos enlameados, porém os 2 riam com a mesma alegria infantil. Mesmo assim, havia uma linha que os separava e que não precisava ser dita. Na tapera, no entanto, o mundo de Bernardo era feito de liberdade limitada. Aprender a escutar a mata, o rumor das formigas, o silêncio das corujas, o batuque do vento nas palhas. Aprendera também o medo, o pavor de ser visto. Existia na sua rotina a alternância entre a presença quente de Benedita e a ausência obrigatória diante dos olhos do mundo. Ele conhecia Joana como irmã de sangue e de afeto. Ela, menor que ele por alguns anos, tornou-se cúmplice desde que assistira, com 5 anos, a Benedita amamentar o menino em segredo. Joana jurou, com a seriedade de criança que compreende o peso do seu próprio gesto, que guardaria o segredo até morrer. Ninguém dirá uma palavra, disse ela, colocando a mão pequena no peito de Benedita, e a promessa foi tão firme quanto qualquer tratado. Os anos passaram com uma rotina de pequenas paradoxalidades. Bernardo corria livre entre a mata e as margens da casa grande, mas sempre com o olho de Benedita sobre a sua nuca. Os gêmeos pelavam-se nas brincadeiras da casa sem saber que, além da cerca do engenho, alguém vivia sobre o mesmo sangue, coisa que o destino gosta de esconder. Benedito e Bernardino cresceram com a ideia de que a família era completa na estrutura que conheciam. Bernardo cresceu com a ideia de que ser amado era um delito que se sustentava no silêncio. Benedita, por sua vez, viveu um peso que nem a melhor das noites podia dissipar. A culpa de ter tirado o menino de um lugar em que pertencia e a certeza de que, se o escondesse, poderia dar-lhe uma vida. A culpa, contudo, não era o seu único prisma. Havia também a matéria da esperança, que, como raiz, crescia sobre a terra. A casa grande e a tapera trocavam notícias por meio de sussurros e olhares. Rosa, madrinha de Bernardo, ensinou-lhe a reconhecer ervas que curavam febres. Dona Sebastiana, com sua voz firme, fez com que Benedita aprendesse a mentir com ternura. Enviar uma criança doente para a casa de uma prima qualquer, dizer que o menino havia sido levado por parentes do interior, tudo isso sem perder a dignidade própria. Era um emaranhado de pequenas falsidades que serviam para preservar uma verdade maior, a do direito fundamental à vida. Benedita sabia que essas artimanhas poderiam ser inúteis contra a força de um homem que queria manter sua ordem intacta, por isso ela se convenceu de que a cautela deveria conviver com o amor.
5 anos depois, as manhãs de Santa Eulália tinham um ar de costume e de tensão latente. Havia a rotina previsível do café coado, das botas polidas, dos cavalos tratados com esmero. Havia também o som suave do coração de uma mulher que carregava segredo. Joana já era uma moça, com os cabelos grossos recolhidos em tranças, o olhar que havia herdado da mãe. Ela seguia Bernardo como sombra fiel por entre os caminhos de terra batida, admirando sua coragem e guardando, como quem protege uma semente, o segredo que podia mudar destinos. Bernardo, por sua vez, era agora um menino de olhos vivos e corpos que aprendiam o trabalho do campo. Tinha uma habilidade natural para mexer com o gado e um jeito de falar com as aves que encantava até o feitor mais duro. Foi numa tarde de céu claro, com o calor modelando o ar como se o mundo fosse uma prensa, que o acidente, ou o encontro que mudaria tudo, começou a se formar. Benedito e Bernardino, levados pela inquietude que a infância transforma em façanhas, decidiram cruzar o riacho que marcava a linha entre os dois mundos. Suas botas molhadas deixaram marcas como carimbos que a mata guarda por poucas horas. Seguiram por um atalho que apenas os meninos costumavam descobrir, pulando troncos e rindo alto, sem imaginar que nada no engenho era desvinculado do resto. Eles estavam mais altos, mais ariscos. O privilégio havia-os acobertado do medo das consequências. Procuravam aventura, talvez um boi perdido, talvez um segredo que o sol não lhe contara ainda. Na borda do caminho, onde os pés cansados encontravam o brejo e o vento mexia nas folhas com som de burburinho, encontraram Bernardo. O menino surgiu de entre os bambus como um espectro provável. Parecia que a matilha do mundo havia feito dele guardião de um território. O encontro foi abrupto. 2 rapazes da casa grande e um menino que lhes era estranho se olharam por um instante que durou como um dia. O surpreendente foi o espelho. Nos traços do menino havia algo dos gêmeos. Um sorriso que poderia ser um deles, um jeito de franzir o sobrancelho que lembrava o pai. Foi um choque de reconhecimento que não precisava de prova. Nas formas, nos ossos, nas curvas do rosto, a natureza fazia o que o silêncio da casa começara a negar. Os meninos se aproximaram cautelosamente. Bernardo recuou 2 passos, mas não fugiu. Havia nele uma curiosidade que contrapogava medo. Benedito, o mais ousado dos gêmeos, estendeu a mão como quem procura confirmar se a visão era real. Suas mãos tocaram a pele do outro, e nesse contato, a dúvida plantou-se como semente. Bernardino ficou observando, como se buscasse no rosto alheio as razões de um mundo que até então lhe parecia acostumado. Havia naquilo um embaraço que confundia a todos. Como explicar aquela semelhança sem falar o nome oculto do temor? O encontro foi breve, os meninos se dispersaram como sombras que fogem do próprio susto. No entanto, as marcas do contato permaneceram nos olhos de cada um. A curiosidade dos gêmeos transformou-se nas semanas que seguiram em investigação discreta. Eles passaram a espreitar a mata nas manhãs contrárias, a indagar com perguntas veladas os criados e as mulheres que, silenciosas, sabiam mais do que deviam. Algumas respostas vieram em forma de rumores sufocados, outras em omissões combinadas. Amélia notou, por fim, a mudança nos filhos. Percebeu que havia algo que crescia nos pequenos como uma ferida em carne. Benedito, menos paciente, começou a bater as portas com uma inquietação que não achava repouso. Bernardino, em silêncio, guardava aquela imagem de um rosto que parecia familiar, sem que pudesse ainda nomear o porquê. Quando a dúvida começou a morder as bordas da casa grande, Benedita sentiu o peso se transformar em pedra viva. A cada rumor, seu coração corria ao encontro do mundo que ela havia escolhido para proteger o menino. Havia noites em que dormia porque estava exausta, outras em que permanecia acordada, as mãos sobre o colo, repetindo promessas que a razão não assegurava. Ninguém vai saber, ninguém virá. Ela jurou, eu não volto atrás. Era uma afirmação curta, dura, destinada a si mesma. E, apesar de ser firme, sabia que as certezas de uma mulher na senzala podiam se perder diante do desejo de um senhor de casa. O medo reaparecia, até que se transformou lentamente em vigilância.
Joana, que agora era quase uma moça, começou a perceber que o silêncio estava ficando apertado como roupa que não serve mais. Via o olhar da mãe distante, como se ela carregasse um saco de pedras invisíveis. Decidiu então utilizar aquilo que parecia destrancar portas, a cumplicidade da infância. Num dia de mercado, quando a casa grande se pregava às rotinas e os homens viajavam até a cidade para discutir negócios, Joana seguiu Bernardo até a tapera. Sentou-se à beira de um fogão improvisado e observou o menino mexer com um pedaço de pau. Havia ternura nas mãos dele, jeito que só quem foi tocado com bondade matinal tinha. Joana, sem artifícios, falou: "Você é diferente." Bernardo olhou para ela sem fodendo. "O que é ser diferente?" "Ser amado sem poder mostrar", respondeu ela, com um aceno que tinha mais verdade do que a própria frase. A amizade entre Joana e Bernardo fortaleceu-se com uma naturalidade que assustava. Havia nas conversas deles uma maior habilidade para entender o mundo sem as palavras que os adultos usavam. Falar de coisas pequenas, uma fruta madura, um pássaro, uma ferida que sarara, era um modo que tinham de construir uma fortaleza. Joana mostrou a Bernardo como se esconder entre as tábuas do celeiro, onde ele poderia observar a casa sem ser visto. Ele, por sua vez, ensinou-lhe o nome de cada planta do capim que via. Era a troca de dois mundos que não sabiam ter permissão de existir. Enquanto isso, dentro da casa grande, a inquietação crescia. Benedito e Bernardino tornaram-se mais ardilosos, notavam sombras e sussurros onde antes havia apenas silêncio. Começaram a fazer perguntas que feriam a calma de Amélia. "Mãe, por que papai nunca fala de?" E ela, com a boca seca, desviava o assunto. Tudo ganhava um recorte diferente. O senhor de engenho, Coronel Tertuliano, por sua vez, manteve-se alheio ao princípio da tempestade. Ocupava-se de negócios, contava cabeças de gado e deixava assuntos domésticos aos cuidados da mulher. Não que fosse insensível, tinha seu orgulho e sua lógica rígida. Mas as grandes decisões, para ele, ainda pertenciam à ordem estabelecida, nem sempre às humanidades que traziam ruído ao conforto. Num crepúsculo em que o céu parecia um pano pintado de rosa velho, aquele fio de preocupação acendeu-se de maneira concreta. Benedito, explorando a mata com a ousadia que o fazia atravessar cercas, encontrou um rastro curioso, pegadas de pés pequenos que não pertenciam nem aos animais nem ao serviço de gado. Seguiu o traço até a tapera e viu, ao longe, Bernardo e Joana conversando como se o mundo inteiro fosse deles. A visão foi rápida, mas suficiente para acender a inquietação. Ele correu de volta. O segredo que parecia distante tornava-se de repente uma presença no quintal da casa grande. Naquele momento, algo mudou na casa. O ar ficou mais pesado, as vozes diminuíram, as cortinas se fechavam com mais pressa. Benedito trouxe a notícia para o irmão como quem deposita uma chama perigosa perto de uma taça de óleo. Bernardino, que nunca havia tido dúvida sobre a ordem das coisas, sentiu uma corda apertar no peito. As sementes da curiosidade germinaram num solo que agora prometia frutos difíceis. Benedita, avisada por Rosa de que os meninos haviam sido vistos perto da tapera, sentiu a terra faltar por um instante sob seus pés. A prudência, até então suficiente para sustentar o segredo, parecia se desfiar. Ela reuniu as poucas roupas que tinha para cobrir o menino, observou seu rosto por longos minutos e fez o que sempre fizera. Meditou no espaço entre o certo e o necessário. Era crime? Talvez. Era traição? Talvez. Mas, por sobre tudo isso, existia a misericórdia que a esculpiu como mulher e mãe. Naquela mesma noite, enquanto a casa grande se preparava para um jantar de familiares, os meninos tramavam um encontro, pequenos como eram as engrenagens de um plano que poderia trazer à luz o segredo. Bernardo e Joana não imaginavam que suas brincadeiras se tornariam a fagulha que incendiaria o silêncio. E enquanto o vento cantava nas palhas e o grilo fazia seu relógio de promessa, Benedita morreu um pouco e ressurgiu outra vez, pronta para tudo que viesse, menos para o que ela não pudesse enfrentar como mãe de alma.
Ela sabia. O encontro tinha o poder de revelar, e o que o encontro revelasse mudaria para sempre o que aquela escrava era e aquilo que ousara fazer. Miguel volta a baixa voz, quase confidencial. O que o encontro revelaria para a escrava? A resposta não cabia ainda naquela madrugada de inquietação. Era matéria de dias que virão, de dúvidas que morderiam a casa grande e de corações que teriam de escolher entre a lei dos homens e a lei do afeto. E foi assim, com a sensação de que algo grande se aproximava, que as luzes da noite em Santa Eulália tornaram-se pequenas lanças de esperança e perigo ao mesmo tempo. A manhã que se seguiu ao vislumbre da tapera chegou com o rumor habitual do engenho, mas por baixo desse som havia um tremor novo, uma inquietude que os passos não conseguiam calar. Benedito e Bernardino falavam pouco, olhavam distinto para tudo, como se esperassem que as coisas se desdobrassem sozinhas diante de seus olhos. Joana, que agora entendia mais do peso de um segredo do que qualquer outra criança deveria entender, ajudava a Benedita sem grande cerimônia. Escondia a saída noturna, trazia a lenha, carregava a água num pote que quase pesava o mundo. Havia nas mãos dela uma firmeza que vinha da responsabilidade assumida cedo demais. Quando Amélia percebeu, e ela perceberia, a mulher tinha olhos treinados para os menores desalinhamentos, fechou-se num silêncio que cheirava a vela apagada. Sabia que os filhos tinham visto algo diferente. Sabia que a ordem que havia dado, que ela acreditara ter sido apenas um gesto para manter as aparências, deixara rastros. Amélia pensou primeiro em preservar a estabilidade da família, depois em como salvar o que ainda podia salvar de sua própria reputação. O desejo de não ver seu marido envergonhado transitou por ela como uma sombra densa. Mas os filhos exigiam respostas, e às perguntas deles, Amélia respondeu com o que tinha, a verdade retardada. O encontro entre mãe e filhos aconteceu numa sala onde o olhar do vento passava e bagunçava as cortinas. Benedito, com o rosto aceso de uma indignação que parecia pequena demais para a fúria, acusou: "Mãe, por que nosso irmão foi tirado?" Amélia, que já havia detido a respiração muitas vezes naquela noite do parto, rachou-se por dentro. Havia entre suas mãos uma história que ela não queria contar, a ordem para que se levasse o terceiro bebê, a voz baixa que desejava um mundo sem manchas incômodas. Mas as palavras saíram. Não como confissão plena, talvez, mas como justificativa. Foi o medo. O ar na sala esfriou, e nela, como quem larga uma pedra numa água parada, formaram-se círculos de culpa. A confissão foi recebida pelos irmãos como uma bandeira que rasgava. Benedito, que agia às vezes com o ímpeto da juventude, marchou para o quarto dos criados, para onde Benedito havia voltado na última noite e fingido dormir. Pediu, exigiu, até que o coração pequeno de Joana vacilou. Ela contou o que sabia, sem ornamentos, com aquela honestidade de quem arrisca tudo por quem ama. E a notícia correu como fogo em palha seca. A coisa que a Casa Grande havia tentado enterrar reapareceu como pedra que insiste em rolar até a luz. Quando Benedito, com o rosto inflamado por uma indignação que não cabia nos ombros, foi ao encontro do pai, o coronel Tertuliano, o fez como quem convoca uma tempestade. Encontrou-o no galpão de contas, cercado de papéis e números. O homem olhou para o filho com a frieza de costume, até que o relato chegou em forma direta, sem adorno. "Pai, há um irmão lá fora. A mãe mandou que o levassem." Tertuliano ergueu as sobrancelhas como quem recebe uma mosca no vinho. Sua primeira reação foi de incredulidade, depois de ira, não apenas pela traição de sua esposa, mas pela possibilidade de que sua casa, sua ordem, seu nome fossem postos em dúvida. A convocação para trazer Benedita ao terreiro foi feita como um decreto seco. Havia naquele gesto muitas camadas, controle, honra, um cálculo cruel de imagem. Benedita foi trazida sob os olhos que sempre a reduziram a trabalho e omissão. Suas mãos, acostumadas a tratar plantações e feridas alheias, tremeram quando precisou atravessar o pátio. Não foi arrastada, ninguém precisava arrastá-la para um espaço onde já era sempre empurrada.
mas foi colocada no centro do mundo que historicamente a negava. Os escravos se amontoaram nas sombras, olhos brilhando, bocas cerradas. Os criados se afastaram, sabendo que aquilo era um espetáculo que não lhes pertencia. Amélia ficou na porta como quem perde uma peça de si. O terreiro era o tribunal habitual onde se resolviam mais que ofensas. Ali se decidia que face da propriedade permanecia pública. O silêncio caiu como pano. Benedita estava de pé, com Joana a seu lado, pequena e firme. Bernardo foi trazido, não amarrado, mas conduzido por mãos que se prolongavam da casa para a varanda, e seu corpo miúdo, desenhado pela vida na mata, parecia um contraste agudo entre aquilo que era legitimado e aquilo que fora mantido no escuro. O feitor, com o rosto duro de sempre, explicou o motivo da reunião como se declamasse o dia. Aqui se pergunta pela verdade. Quem trouxe esse menino? Quem escondeu a vida? A frase que rolou pela boca de Amélia foi lenta, trêmula, e soou como um vidro quebrando. Foi eu que disse que se levassem, tinha medo do que o Senhor diria. Havia naquela declaração não apenas medo, mas o peso de uma escolha que atravessou a sua pele como punhal. A face dela mostrou por segundos uma alma encravada entre o desejo de manter o nome e o horror do que havia ordenado. Amélia não tentou justificativas elegantes, explicou-se de forma quase mecânica, como quem descreve o funcionamento de uma máquina estranha. Para alguns ali, a confissão foi uma traição, para outros, um gesto de alma que revelava como o medo pode tornar humanos cegos. Mas foi no rosto de Tertuliano que a tensão fez a virada mais verdadeira. Ele olhou para Bernardo como se buscasse nele a confirmação de algo enterrado. Havia nele algo que o coronel não precisava que lhe dissessem, um sinal, uma marca, talvez um detalhe no lóbulo da orelha, na curva do queixo, que lhe lembrava a noite em que o primeiro choro surgira. Aquele reconhecimento não foi instante de doçura, foi algo complexo, com fios de surpresa, de vaidade ferida, de um homem que até então julgava o mundo pela superfície das conveniências. Ao tocar a face do menino, Tertuliano recuou como se a lembrança o atravessasse. É meu sangue, murmurou, mais para si que para os outros. Quando a palavra saiu, foi como se alguém tivesse aberto um compartimento de ar que estava selado. A declaração de que Bernardo era legítimo filho de Tertuliano mudou a direção de muitas coisas. Salvou, em certo sentido, a imagem do coronel, porque nenhum homem naquela região poderia suportar um escândalo de paternidade pública, mas também revelou a fragilidade moral da ordem que ele representava. Reconhecer o filho implicava reconhecer a injustiça que havia sido feita contra quem o criou. Tertuliano, com o gesto de quem experimentava ao mesmo tempo remorso e estratégia, pronunciou algo que ninguém esperava tão rápido. Ordenou a alforria imediata de Benedita e de Joana. A palavra alforria soou como um vento estranho naquele terreiro. Para Benedita, era uma promessa e uma condenação ao mesmo tempo. Promessa porque significava liberdade formal. Condenação porque não apagava os anos de trabalho, as noites de medo, a marca daquilo que ela havia escondido. Tinha nela o peso da gratidão e o peso da vergonha. O ato do coronel, porém, não foi pura virtude. Havia no gesto um cálculo. Reconhecer um filho público exigia um gesto que restabelecesse a ordem familiar aos olhos da sociedade. Libertar quem cuidara do menino era parte dessa remediação. Ainda assim, a alforria foi alforria, um documento, um papel, um nome, e para muitos ali representou a possibilidade de uma vida diferente. No instante em que a sentença foi lida, um silêncio denso foi substituído por um burburinho contido. Alguns se ajoelharam, outros choraram em segredo. Rosa abraçou Benedita como se aquilo fosse permitido pela lei do coração. Apertou-a como quem não deixaria que o ar frio da noite levasse o resto do calor. Dona Sebastiana ficou com o rosto calmo, mas os olhos brilhavam. Entre os escravizados, a notícia correu como algo que mudava mapas. Uma mulher que carregou uma alma na sua própria carne agora era livre. Mas ninguém, naquele momento, podia dizer que a dor de tantos anos fosse apagada por um papel. Bernardo foi convidado a subir à varanda da Casa Grande numa espécie de gesto simbólico. Ali, onde antes a sua vida não poderia existir sob olhares, agora era apresentado como filho.
Teve roupas emprestadas, uma camisa clara, talvez um pouco larga, e um chapéu curioso que lhe apertava a cabeça. Os olhares dos convidados tremeram entre a admiração e o estranhamento. Havia quem o visse como um perigo para a ordem que acreditavam natural. Havia os mais discretos que perceberam que aquilo ali era apenas um humano sendo reconhecido. Para Bernardo, a experiência foi vertiginosa. Entrou num mundo que sempre lhe fora vedado. Sentiu o peso do título de filho legítimo como se fosse uma joia que não lhe assentava. Aprendera com Benedita a humildade do esconderijo. O novo papel o instalava em uma esfera de exposição que lhe era estranha. O destino das pessoas não se resolveu ali, numa manhã. A transição entre as duas vidas de Bernardo seria longa, repleta de ajustamentos e de olhares que nem sempre seriam favoráveis. Alforrias formais encontram, por vezes, muros invisíveis. Ser livre no papel não apaga a memória do cárcere social. Havia na família reações diversas: amor, vergonha, defesa do nome, ressentimento. Amélia, por sua parte, viveu os dias seguintes com um tipo de remorso que a consumia nas horas em que ninguém a olhava. Havia nela o desejo de reparar, porém a consciência de que sua ação inicial causara dor que a palavra desculpa mal alcançaria. Bernardo, nos primeiros meses após a declaração, oscilou entre a casa grande e a tapera. A casa lhe ofereceu aprendizado, leitura rústica com um preceptor paciente, o acesso a livros que cheiravam a pó e tempo, o convívio com parentes que tentavam aprender a aceitá-lo. Ao mesmo tempo, a mata e a tapera puxavam-no como um ímã. Era ali que aprendia as ervas, o respeito pelo tempo lento do mundo natural, as regras de uma vida que não precisava pedir permissão para existir. A duplicidade de pertença, um pé em dois mundos, fez dele alguém que comprou cedo a capacidade de ver por entre telas. Bernardo também precisou lidar com algo que não estava nos papéis: as reações das pessoas que sempre o tinham conhecido como aquele menino da mata. Para alguns, ele era traidor por aceitar roupas e pão da casa grande. Para outros, era um símbolo de vitória. A duplicidade não apagou o fato de que muitas pessoas ali, nas sombras da história, continuariam a carregar a marca da condição anterior. Havia desconfianças, certo. Será que o sangue lavará a mancha? Cochichavam. E também havia esperança. Um homem entre eles pode melhorar a nossa vida. A narrativa, como sempre, era feita de camadas. Bernardo cresceu cercado de olhares e obrigações. Com o passar dos anos, estudou o que pôde. Aprendeu a ler e a escrever. Conheceu o mundo do engenho de dentro e de fora. A vida, porém, não o transformou num líder por simples decreto. Transformou-o numa figura que via com clareza o que a liberdade formal não apagava: o trabalho forçado que permanecia para muitos, as dívidas que prendiam corpos, a lei que por vezes protegia privilégios. Em silêncio, ele escutava as vozes dos que jamais foram ouvidos e, ao ouvir, foi juntando recursos e intenção. Benedita, por seu lado, viveu com a liberdade o desconforto daquilo que não era completamente reparado. Suas noites eram mais leves, sim, caminhava sem o mesmo receio de olhar para trás. Recebeu presentes, às vezes pequenos, um cobertor, um prato de melhor qualidade, mas o que mais mudou foi o espaço que se abriu para que pudesse ser vista de outra maneira. Ela, que sempre nascera e vivera na linha tênue entre o cuidado e a invisibilidade, aprendeu a existir sem medo absoluto. A culpa, contudo, não se dissolveu. Ela continuou a ver no rosto de Bernardo as noites de medo que a haviam empurrado à clandestinidade. Mas começou também a aceitar o que havia salvado como uma ação que merecia perdão, primeiro de si mesma, depois de quem a poderia perdoar. Aos poucos, e com a paciência que só a vida prolongada ensina, Bernardo começou a utilizar aquilo que o destino lhe dera. Não foi um gesto de redenção teatral, foi um hábito de ações discretas. Comprou, com parcimônia e segredo às vezes, a liberdade de alguns que ele sabia que ninguém pediria por eles. O feitor que envelhecera e não tinha família, uma mulher que cuidara de uma doença antiga, um homem cujo ofício era insubstituível na colheita e que vivia enrolado em dívidas. Cada compra era um pequeno desmoronar do sistema que o cercava.
Ele negociava sem alarde, com documentos e dinheiro, com a firmeza de quem entende que a liberdade pode ser adquirida também pelo poder econômico. A notícia correu qual semente lançada ao vento. Havia alguém, nascido entre o mesmo chão, que agora gastava a sua posição para abrir portas a outros. Nem tudo foi um caminho de flores. Houveram resistências, senhorios da região que olhavam com suspeita, tentativas de minimizar os atos, invejas surgindo. Bernardo, no entanto, persistiu. Comprou não só corpos, mas olhos que passassem a ver a possibilidade de vida além do serviço forçado. Assim, por décadas foi juntando vidas. E em cada pessoa libertada, em cada documento passado, em cada pequena festa em que se cortava pão com as mãos livres, ficou evidente o resultado constatável de uma escolha tomada anos antes por uma mulher chamada Benedita. Um bebê arrancado ao escuro, um nome dito no ventre da mata, uma mão que quis o bem mesmo sob risco. A velhice de Benedita foi marcada por uma serenidade que nem sempre tivera. A sua liberdade formal trouxe a possibilidade de morar perto da casa, de caminhar sem precisar esconder os passos, de ver Joana crescer e ter filhos que a reconheciam como avó sem barreiras. A sua morte foi envolvida em cuidados e choro, mas também em reconhecimento. Não houve cortejo pomposo, houve o calor de quem havia sido tocado pelo seu ato. Rosa cantou canções antigas, Dona Sebastiana trouxe lembranças de partos que assistira. Bernardo, já um homem feito, segurou a mão de quem o ensinara a sobreviver e a sonhar. Antes de fechar os olhos, Benedita olhou para ele e sorriu como quem sabe. Você viveu, disse ela, e aquilo bastou. Miguel, quando descreve esses dias, baixa a voz como para não calar memórias. Há uma cena que ele guarda como imagem central. A mão de Benedita, marcada de cicatrizes e de terra, pousando sobre a cabeça de Bernardo, agora homem, já pai, já comprador de documentos que libertavam outros. Era o gesto que registrava tudo de maneira definitiva. A mão que resgatara uma vida havia mudado muitas. O legado que brotou daquela madrugada de março não foi simples e não foi limpo. A fazenda Santa Eulália continuou a existir. As lentes sociais continuaram a fazer distinções. Muitos sofrimentos não foram apagados com a alforria de uns poucos. Houveram aqueles que se mantiveram na opressão, que continuaram a julgar e a fechar as portas. Mas algo, invisível e duradouro, havia mudado. A coragem de um gesto que se negou a obedecer cegamente a uma ordem injusta e a decisão de enfrentar o preço disso criaram uma fenda pela qual a vida de outros passou. Para Benedita, o encontro na mata revelou, antes de tudo, a profundidade de sua própria humanidade. Ela soube que salvar uma criança era um ato que a tornava culpada perante a lei dos homens, mas moralmente irrefutável perante a lei do coração. A descoberta pública de Bernardo transformou a sua culpa em um tipo de redenção social, não porque o reconhecimento do coronel apagou a sua história, mas porque forçou a comunidade a encarar a contradição entre o que defendia e o que fazia. Havia nela o amargor de quem ainda tinha de se justificar diante dos que não tinham sido tocados pela mesma misericórdia. E havia também uma força nova, forjada na prática de arriscar por um amor que não tinha título. O encontro também revelou a precariedade das aparências. A família que julgava defender sua honra teve que encarar a própria hipocrisia. Amélia, que no início pensara apenas em preservar uma imagem, passou a carregar um remorso que lhe rasgava os dias. Tertuliano, que acreditava comandar a ordem imutável, viu-se obrigado à escolha: ou manter uma coerência de ferro com a sua própria história, ou reconhecer a vida que, por sangue, era sua. Ele escolheu reconhecer. Escolheu, de certo modo, preservar sua casa. E assim, disse tanto sobre si quanto sobre as regras que governavam aquele mundo. E para a comunidade, para aqueles que viveram na senzala e nas sombras, o que ficou foi a prova de que um único ato de coragem podia abrir fissuras na pedra. Não se tratou de um milagre que varreu tudo de uma vez, nem de um gesto que transformasse todos os corações,
mas mostrou uma premissa simples e poderosa, que a verdade não pode ser totalmente soterrada, que a vida, quando é cabeceada com desejo de cuidado, encontra brechas para continuar. Miguel encerra o relato com um tom que mistura reverência e pergunta. O que o encontro revelou para a escrava que, naquela noite antiga, saiu pela mata com o corpo de um filho que não era dela pelos papéis, mas era dela pelo amor? Revelou que a coragem tem preço e também fruto, que a culpa pode ser transformada em reparação, que salvar uma vida é, por vezes, ensinar o mundo a se ver no espelho. Revelou que uma mão que arrisca pode, com o tempo, tocar muitas outras, e que a reparação nem sempre vem em termos justos, mas que o valor humano de um ato supera a covardia de uma ordem. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que goste de ouvir as vidas que o tempo por vezes tenta ocultar. Se quiser, conte nos comentários o que mais lhe mexeu nessa história de amor, segredo e coragem.